musicais na Unicamp, dirigiu os curtas premiados como A Boneca do Silêncio e A Felicidade Delas. Criadas é o seu primeiro longa-metragem, vencedor do prêmio de melhor roteiro do Festival Cabiria e de 3 prêmios do BR Lab. Sua obra transita entre o realismo e o sobrenatural, abordando a raça, gênero e relações de poder. A segunda pessoa que eu chamo aqui, Mauzi Tulani, atriz, nascida em Araraquara, aplausos para ela, São Paulo, formada em arte dramática pela USP, iniciou sua trajetória no teatro e ganhou projeção no cinema e em filmes como Todos os Mortos, em 2020. Em Criadas, interpreta Sandra, protagonista, que retorna à casa onde sua mãe trabalhou em busca de memórias do passado. Recentemente recebeu o troféu Redentor de melhor atriz na mostra Novos Rumos por sua atuação. E por fim, quero chamar... não quero chamar a Ana Flávia teve que ir, mas tenho certeza que a gente vai fazer um belíssimo debate. Não é mesmo? Tá todo mundo com o microfone aí? Tu tá com o microfone? Tá com o mic também? Deixa eu deixar aqui. Pra ti tem um... Pode escolher um dos dois aqui. Então, boa noite. Que bom estar te conhecendo aqui pessoalmente. Eu te assisti lá na Bahia, em Salvador. Tive a oportunidade de ver aquele debate, muito lindo também, muito no espaço, né? Primeira coisa que chama muita atenção, né? A gente está falando sobre uma obra que traz questões bem delicadas, sensíveis, profundas e que trata, né, de racismo numa perspectiva dentro da nossa comunidade, né? Muito a gente vê dentro dos filmes, né, abordagens onde a gente fala sobre questões raciais, abordando questões de negritude entre negros e brancos, mas aqui a coisa fica muito mais profunda, muito mais delicada e algumas vezes também, por que não dizer, dolorosas, né? Gostaria de saber, né, Carol, de ti, que construiu, né, iniciou, roteirizou e dirigiu esse filme, de onde surge, né, a tua vontade de trazer isso para a tela e de trazer de uma maneira tão única, né, essas questões. Obrigado pela questão e muito feliz aqui também de fazer essa conversa. O filme ele surgiu de uma questão que aconteceu na minha própria família, que a minha avó ela foi para São Paulo para trabalhar como empregada residente quando ela tinha 14 anos e quando ela tinha 40 anos ela se tornou funcionária pública. E para ajudar a família, ela começou a chamar parentes para trabalhar na casa dela. Uma casa onde eu cresci, onde eu fui criado e onde aquela perversidade que a gente geralmente fala sobre trabalho doméstico, né, dela ser quase da família, era uma verdade. Eram pessoas da minha família. E isso era muito esquisito para mim, muito estranho. Então, partiu daí a primeira provocação, assim, de tentar entender quais são, como isso aconteceu, em primeiro lugar, né? O que acontece quando você tem a patroa negra? Como continua reproduzindo as mesmas violências? E, para mim, o mais importante, né? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com a violência que a gente herda? Como a gente rompe o ciclo? Como a gente pensa outros caminhos? São possíveis novos caminhos? Como a gente consegue, de alguma forma, lidar com esse, o que eu costumo chamar de amor sujo? Porque todos os personagens, a gente conversou muito sobre isso, né? Todas as personagens são movidas por muito amor. Não romantizando o conceito de amor, né? Mas pensando o amor aí como essa força impulsionadora maior que você, que faz você se sacrificar por alguém além de você mesmo.
E amor é violento. Né? A Olivia é movida pelo amor pela filha. A própria Mariana é movida pelo amor, tanto pela própria mãe, todas as contradições, quanto pela prima. Definitivamente, Sandra não consegue admitir, mas também ama essa prima. E ama a mãe, né? Acima de tudo, ela é desesperada, ela volta para essa casa nesse desespero de tentar reconstruir essa memória da mãe. Aliás, tem uma questão que a gente tocou ontem, e para mim era um pouco difícil falar sobre isso, mas o filme ele teve um processo longo de desenvolvimento, até a gente passou pelo Frapa na época da pandemia, então foi online o processo. E ele, durante o desenvolvimento desse roteiro, foi o processo também de adoecimento da minha avó. Ela teve Alzheimer e Parkinson. Então, foi um processo em que eu via ela desaparecendo. E ela faleceu 12 dias antes da gente começar a filmar. Então, parte desse desejo, desse motor que leva ela até essa casa e esse desespero de tentar, de alguma forma, ver o rosto que parece que nunca se revela, também vinha desse meu medo de esquecer a minha avó, porque ela estava se apagando, né? Teve um momento que ela parou de falar. E a música que elas cantam no começo, que inclusive eu falo que é a minha cena favorita, era uma música que minha avó cantava pra gente. Cantava pra mim quando eu era criança, cantava pra minha mãe, pra minhas tias. A minha mãe me teve muito nova, né? Por isso que minha avó acho que acabou ocupando um pouco esse lugar. Eu nasci, a minha mãe tinha 20 anos, minhas tias eram adolescentes. Então, eu era a quarta filha da minha avó, sabe? E eu lembro que no último dia que eu estive com ela, antes dela falecer, eu cantei essa música pra ela. Eu estava lembrando disso. E eu acho que é por isso que eu assisto todas as sessões, né? Porque de alguma forma eu me encontro a minha avó todas as vezes que eu assisto, assim. Porque as pessoas acham esquisito. Eu assisti todas as sessões, o filme inteiro, assisti mais de 150 vezes o filme. Se vocês quiserem, eu declamo pra vocês. Mas, e assim, né, aqueles análises, né, assim, o narcisismo, não é isso, gente, nem é, mas é um pouco desse desejo supremo, né, de alguma forma trazer pra si, né. Então, desse desejo, o filme nasceu desse desejo profundo de entender parte dessas contradições e como a gente lida com a violência que a gente herda, entendendo justamente que é uma violência criada, é uma violência que pode ser superada e que a gente pode sim encontrar outros caminhos de afeto possíveis. É muito interessante te ouvir, né? A gente identifica, é muito nítido no filme, né, essa questão sobre a busca por uma memória, né? E a tua personagem, ela traz isso, né? Ela chega, ela inicia nessa busca ali por uma memória, por algo pelo rosto da mãe, né? E ao mesmo tempo a permanência dela dessa casa, por mais que tenha a ver com memórias, ela está amarrada numa sequência de coisas, né? E inclusive em memórias dolorosas, assim, né? Nem sempre as memórias que a gente busca são memórias doces, né? E me parece assim, né, que a tua procura por memórias esbarra em muitas dores, né? E eu gostaria que tu trouxesse um pouco isso, conversasse, né, um pouco com a gente, como atriz, como foi essa construção, e assim, me conta com esse roteiro, né, primeiro, assim, né, e essa construção dessa personagem que passa por isso, porque é impossível, né, a gente, enquanto mulheres negras, a gente não pensar sobre essas memórias dolorosas, né, enfim. Salve, gente, boa noite novamente. Vou tentar ser bem rápido, eu tenho você. Tô pensando aqui como é que foi o processo. A gente teve o encontro com o roteiro, foi lá atrás,
quando a gente estava fazendo, como é que é aquela palavra em inglês? Isso. Que eram outras pessoas juntas, acabei me encontrando e conhecendo a Carol. E ali eu já entendi que era um desafio, que era uma ferida que a gente precisava mexer, que a gente precisava ver, rever. E depois, quando a gente iniciou o processo, foi um processo muito bonito, muito profundo, porque realmente foi uma conversa, foi uma reunião, foi um encontro dessas mulheres da angolana, da Rude, da Iléia Ferraz, que é uma militante, que é uma artista, que é incrível, eu sou muito fã da Iléia, com a própria Carol e com todo o elenco, assim. Então foram encontros, preparações de muito aprofundamento, porque a minha forma, com a minha criação, responderia de uma maneira, mas aqui a nossa condução era para entender. A Carol, eu acho ela muito danada. Toda vez que eu assisto esse filme, eu falo, a Carol é danada. A Carol é danada. Ela é muito danada. E ela vai ligando o leco-cré. Toda vez eu vou desvendando uma camadinha. Eu falo, ela é muito. Porque eu realmente sou muito fã da Carol. E realmente acho ela uma gênia mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque ela proporcionou pra gente uma interpretação que pudesse causar uma reflexão profunda através desses personagens. Porque com certeza, acho eu que Sandra, em determinadas situações, responderia de uma maneira mais outra. Mas não. Essa condução de Léa e de Carol, desse maremoto, esse negócio que está ali por baixo, que qualquer hora pode explodir, foi muito precioso assim, no meu trabalho. Eu tive dificuldade. Eu estava reparando agora, eu falei, nossa, eu sou bastante expressiva. As meninas, elas têm uma pele ótima. Assim, você vê, tá tudo ali, mas não tenho. Eu falei, nossa, eu boto máscara, né? Eu falei, sou bem expressiva. Assim. Mas a condução de preparação foi essa, assim, essa reunião dessas mulheres pretas. Tive o presente de Teilé, que é uma preta retinta, filha de gente de Cabo Verde, o pai dela é cabo-verdiano. Então ela conseguiu ser extremamente assertiva na condução. Extremamente assertiva na condução. Permitindo que a personagem da Ana também pudesse saltar em termos de técnicos, né? Ter uma interpretação um pouco mais jerco, um pouco mais, vou colocar assim, um pouco mais de voz e tudo mais. Mas a Sandra precisava estar aterrada para que as coisas pudessem ser totalmente visíveis assim. Mas foi um processo complexo, e é complexo porque é da Carol, mas é nosso. É uma história nossa. E quando é esse quadro que estava queimado e ele começa a voltar, ela também faz um recorte. Eu quero falar disso aqui. Eu quero fazer esse reflexo aqui. Ah, tá, tem outras coisas. Não, mas eu quero falar disso aqui. Depois isso aqui queima. E ela sugere, a gente precisa quebrar. Ela sugere uma proposta. Se a gente não quebrar esse véu, se a gente não quebrar essa parede, aí fica difícil. Para a gente poder se olhar, né? Sem o olhar do outro, sem a interferência do outro sobre nós. Eu falei demais isso. Não, falou otimamente. Nada demais. É interessante que tu termina aí nesse ponto da casa destruída, né? Quebrada por essas duas mulheres, assim, né? Enquanto assisti a primeira vez, ficou muito forte em mim uma questão que é sobre os afetos e as feridas dos afetos, né? A gente fala muito em tempos de redes sociais de uma maneira às vezes quase como só frases e slogans, né? Mas existe uma profundidade, né, quando a gente está falando de afeto negro, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala que o amor negro salva, a gente não entende que é um processo muito profundo de cura e que passa por muita violência também, né? Então, quando a gente vê essa casa sendo derrubada, isso mexeu comigo muito profundamente a primeira vez que eu assisti, que era
um desconforto mesmo de quem já passou por esse processo muitas vezes, de muitas formas diferentes, né? Porque é uma escolha, né? Foi uma escolha da Sandra continuar se relacionando com a Mariana, mesmo vendo aqueles livros com o nome dela, mesmo vendo... Ela segue ali nesse processo, né? Nesse lugar por uma busca, por uma cura, né? Por um processo de cura. E é muito bonito que termina o filme com, para minha avó, que me ensinou o amor incondicional, né? Que rompe essas barreiras, né? Essa barreira da violência, assim, né? Que é muito bem representado, né? E eu quero trazer, falando sobre essas violências, né, sobre um momento muito específico do início do filme, que tem a cebola que é cortada com sangue, né, que a Ana, que a Mariana também, né, um trocadilho ali, frita, gente. Ela frita o sangue da outra, gente. Isso aconteceu em tempo real ali. Enfim, quero que tu fale um pouco sobre esse momento, é um dos momentos mais emblemáticos, porque é o sangue da Sandra, né? Que chega ali na panela, né? É o sangue de uma mulher negra que mantém a casa funcionando. Tem uma coisa que a gente... É engraçado que, né, que eu acho curioso, é que ontem a gente passou o filme em Belo Horizonte e a gente teve uma pergunta muito parecida. Eu falei assim, tem uma temática. Não, mas é que assim, a faca, né, tem uma coisa muito interessante para mim na faca que tem a ver com parte do que a gente tem conversado, assim, que é essa natureza dual da faca. A faca cozinha, a faca, né, prepara alimentos, é uma ferramenta, mas ela também fere, sangra, mata. E essa faca é justamente a faca que a memória acaba recuperando e ressignificando e cobrando e sumindo com ela, né? Ela interfere na realidade dos fantasmas de carne e osso. Então, parte desse processo vinha desse lugar, assim, desse entender como essa casa funciona. Ela é um ser vivo, ela é o nosso personagem. Aliás, o último personagem. Eu falei assim, a gente não teve casting, né? Não teve. Todas as pessoas do filme foram convites, por uma questão pessoal, de princípio, assim. Nesse filme, pra mim, não cabia teste. Mas a casa foi testada. Eu vi 200 casas. Nossa. É porque tem algumas coisas sobre essa casa que tem que ser muito particulares, principalmente em relação às diferenças de quartos, né? A gente precisava, e também porque a gente precisava ter base, tem uma parte técnica, mas tem uma parte dramática que tem a ver com essa geopolítica das relações ali, né, naquela casa. Mas essa casa é viva, né? Apesar de ser uma única locação, o horror da direção de arte tinha 17 dressings. Sim, você fala isso. Foi o nosso maior desafio, né? Inclusive era a nossa maior equipe de arte, mas isso é uma outra conversa. Mas assim, de qualquer maneira, a casa, ela se mantém funcionando e entender o arco de transformação dessa casa, entender como essa casa, que é isso, a gente parte de uma casa que abrigou essas violências, essa casa grande, que ela vai ser destruída. Ela abriga essas mulheres, ela tem uma hierarquia específica e de repente sai uma peça fundamental dali, que é quando a Raquel é demitida. E essas novas personagens que habitam esse lugar começam a experimentar novas hierarquias. Então essa casa precisava ser pensada o que alimenta essa casa. E é desse lugar que surge essa cena. Porque a casa, ela é uma casa que ela depende dessa hierarquia. Ela depende dessa violência encarnada. Ela depende da materialização
dessa desigualdade entre elas que gera essas desigualdades. Então, assim, tem um jogo entre as personagens, né, que a gente que tem um pouco dessa, o tempo todo elas estão pendulando entre essas memórias infantis no próprio corpo. Então a gente falava muitas vezes, né, por exemplo, quando a Olivia chega, a Sandra reage à presença dela como uma criança, né, tem aquele olhar, quando ela fala cuidado, você vê, né, aliás, isso, a Má fala de mim, mas não, é que assim, esse inventário de gestos que ela criou para Sandra, eu acho genial. Porque ela consegue traduzir esse medo, esse terror, essa dificuldade de relaxar, que é o oposto dela, tá? É um desafio, assim. Que, aliás, é parte do desafio que a gente tinha, que eu tinha um monte de mulheres conscientes, letradas, fodonas, que precisavam interpretar pessoas com níveis de consciência muito diferentes do delas. E parte disso era como essa mulher vai traduzir isso, assim, que tem um pouco do impostamento, tem das palavras corretas faladas, tem um lugar assim de que ela precisava performar, em que ela só se permite abrir mão e brincar, e dançar, e cantar em poucos momentos. Não é à toa que quando ela vai pensar em beijar o Samuel, todos olham para ela. Então, assim, o tempo todo essa casa está de alguma forma cobrando dela esse lugar. Então, quando ela chega, ela cai, ela se machuca, ela é lanhada, ela sangra. Então, o tempo todo essa casa está cobrando dela que ela volte para o lugar onde ela estava antes. E ela está se recusando assim arduamente. Tem uma frase dela que eu acho muito bom, que é assim, que a gente trabalhava muito isso, né? Quem é Sandra e Mariana nesse, né? Que Sandra é do concreto, eu falava assim, é do concreto armado. O irmão da Mai, engenheiro, então a gente estava cuidando. Então assim, é do concreto armado, ela olha, ela é a única pessoa que tem perspectiva na casa. Só tem um momento que a gente mostra o lado de fora, e o lado de fora é dela. É o prédio que está subindo. Ela quer alcançar os céus. Ela está tentando alcançar as estrelas. Ela quer ver a cidade por cima. Ela tem essa missão. Como ela diz, ela quer ter espaço para crescer. Eu tenho espaço para crescer. E ela quer crescer tanto que ela cresce na casa. Ela vai tomando a casa como um escritório. Então, esse desejo de crescer era isso, né? Mariana, das raízes, do orgânico, do conquistar pelo estômago, né? Até em termos das cores. Ela é da luz. Eu falo assim, eu amo. Eu estava conversando hoje assim, eu falei assim, cara, eu amo que o problema da Mariana é que ela é amada demais. Ela foi super protegida. Não é maravilhoso a gente lidar com uma personagem que o problema dela é que ela é super protegida? Uma mulher negra que foi super protegida. Não é que ela não teve família, não teve mãe. Não, ela teve 2 mães. Ela tem uma negociação de maternidade em cena. Ela teve acesso a isso. Óbvio que é isso, é um amor sujo. É um amor que, para super protegê-la, teve que abrir mão de algo muito importante para ela. E agora ela tenta recuperar desesperadamente. Na casa inteira, nos símbolos da casa, nos livros que ela lê, nas palavras. E tinha uma coisa muito forte, né? Sandra não fala nenhuma vez a palavra negro. A Mariana fala algumas vezes. A Mariana fala racismo, fala negro, ela está de alguma forma tentando recuperar. A Sandra não fala, a gente falava isso, teve um momento que você falava isso, e aí eu falava, não, a Sandra não fala negro. Ela nunca fala isso, porque afinal de contas ela nunca teve escolha sobre ser, desde sempre, ela sempre foi definida por isso. E ela quer ser uma engenheira, não quer ser uma engenheira negra. Ela quer ser engenheira, que é muito diferente da Má. Sim.
Não, mas é que assim, a gente entender essas contradições e como é difícil essa compreensão de quem nós somos, né? E por isso que é tão importante o quadro do Modesto Brocos, que é o leitmotiv do filme, que a gente começa de trás para frente, porque afinal de contas o filme é sobre essa casa, a casa do quadro. Porque, eu não sei se vocês sabem, é que é uma anedota que eu acho que vale a pena contar, né, assim, mas esse quadro, o quadro inicial, né, o quadro que aparece algumas vezes, né, quadro vivo, o quadro queimado, o quadro desqueimado, ele está na casa, né, é deixado pela mãe ali como se fosse para isso, para continuar ali, mantendo a estrutura em pé. Esse quadro, ele se chama Redenção de Can. Foi pintado pelo pintor espanhol Modesto Brocos em 1895, mas assim, isso não importa. O que importa é que ele foi usado pelo Estado brasileiro em 1910, se eu não me engano, no Congresso Internacional das Raças, como uma proposição do Estado brasileiro de como ele iria pagar com o que ele chamava de mácula negra. Porque o Estado brasileiro racista dizia que o Brasil não era tão avançado quanto os outros países por causa da presença negra. Então, ele iria financiar, diferente dos Estados Unidos, que trabalham a segregação, ele iria incentivar o casamento interracial, ele iria incentivar a vinda de imigrantes europeus. Então, boa parte do que aconteceu no sul do Brasil tem a ver com isso, né? O financiamento de dar terra, de dar... financiar a vinda de europeus para o Brasil, europeus brancos e perdedores da Guerra de Secessão, da Guerra Americana, né, a norte-americana, estadunidense. Ele financiou e estimulou o casamento interracial, porque dentro das concepções do Oliveira Viana, inclusive, com esse estímulo iria apagar a identidade negra. Então o quadro da Redenção de Can é uma proposição da supremacia branca. E isso está presente no que é o Brasil hoje, né? Uma nação que 40% da sua população é parda. Inclusive dentro do conceito pardo, que é a coisa mais complexa do mundo, porque afinal de contas, inclusive, tem o próprio genocídio indígena que está contido nessa palavra. Mas não é à toa que por isso que no Brasil, diferente dos Estados Unidos e de outros lugares, a gente junta pretos e pardos dentro de negros. Porque do ponto de vista socioeconômico, porque a gente está discutindo políticas públicas, né, para além da identidade, são muito próximos os índices socioeconômicos. É uma reivindicação do movimento negro, né, não é uma coisa de outro lugar. Foi o movimento negro que falou, pretos e pardos têm que se manter juntos. A gente vem do mesmo lugar. A gente foi parido pelo mesmo processo, pela mesma Casa Grande. Então, eu não lembro mais o que eu estava respondendo, mas estávamos aqui divagando um pouco sobre... Eu quero aproveitar que tu traz, né, o quadro da Redenção de Can, e ele é muito emblemático, né, para nós, né, enquanto nação e enquanto população negra, ele é um crime, né? Enfim, um crime porque nos apaga mesmo de uma maneira literal, né? Uma busca pelo nosso apagamento, assim, né? E aí queria trazer a personagem Olivia, né? Que ela aparece muito pouco, né? Ela tem aquela cena, né? Que é a cena dela. Ao mesmo tempo, a minha percepção, e foi surpreendente ter visto de novo e perceber o quão pouco ela tem de tempo, assim, né? Parecia muito mais, porque o que ela traz é algo muito forte, né? E eu gostaria que vocês pudessem explorar um pouco isso, né? Que é esse lugar que traz bem, apesar da Sandra, ela também ter pouco tempo de contracenação com a Olivia, mas a Sandra fica presente na conversa entre a Olivia e a Mariana, né? A Olivia chega a dizer textualmente, né, para a filha, cuidado com ela, né? A Olivia, em algumas camadas, tem medo do enegrecimento da Mariana, né?
Se em algum lugar a Olivia achou que ela estava chegando no quadro, né, ela é mulher negra com as mãozinhas para cima ali, né, enfim, bom, né, conseguimos aqui ter esse branqueamento mesmo, né. Agora essa mulher negra que é a redenção, a Mariana, né? Ela já nasceu mais clara, tem aquela cena com a Bel que ela justamente não é lida enquanto pessoa negra, ela tinha tudo, né, na cabeça da mãe para, enfim, e ao mesmo tempo uma necessidade muito profunda da Mariana de um resgate, né? Ela vai atrás da Sandra, ela pede para a Sandra ficar, ela insiste, ela cria, ela manipula para que a Sandra permaneça na casa, né? Ela tem uma necessidade profunda de que isso aconteça, assim, né? Que é o oposto da mãe, que além de romper com as suas raízes, quando ela resgata as raízes é num lugar de vou olhar para essas raízes de um lugar de cima, eu as superei, eu as contrato agora e a partir de agora vocês são minha mão de obra e não mais parentes, né? Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, né, que é um dos personagens para mim que mais fica na cabeça quando termina o filme, reverberando as frases, né, dela. Eu tenho uma questão do meu processo que eu amo todos os meus personagens. Eu vou defendê-los sempre. Não, eu acho importante, assim, é porque eu falo nesses termos porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não olhar os nossos personagens de cima. Então, eu demorei muito tempo para construir a Olivia. Porque eu acho que ela talvez seja mais complexa, porque ela teve que lidar com a maior carga de violência. E um livro que me ajudou muito a entender como construir essa personagem foi O Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que ele lida exatamente com isso, assim, né? Com esses dois irmãos, né? Um de pele mais clara e um de pele mais escura, e como isso reverbera dentro dessa família. E tem uma mãe ali, que era uma mãe que ela faz exatamente isso, assim. Ela está lidando com um pai branco, e ela falou que ela se esforçou muito para não discutir racismo dentro de casa, porque ela sabia que a partir do momento que isso fosse discutido em casa, ia criar uma tensão. E ela estava tentando preservar a filha, no nosso filme, né? Sim. Ela estava tentando, quando, né, disse que ela é movida por amor, ela é movida por amor. Eu acho que ela fala uma das frases mais amorosas e dolorosas do filme inteiro, que é: eu fiz tudo isso para que seu pai não pensasse em cor quando pegasse você no colo. Eu acho que isso esconde uma violência, porque imagina por um segundo como é que era essa mulher negra, nessa família branca do pai, um pai que ela tem medo dele perceber que a filha é negra. Imagina que família é essa. Ela que era empregada doméstica, e ela diz, né, fala assim, o conto de fada que vocês falam, né? Uma trabalhadora doméstica que o marido ajudou ela a se tornar funcionária pública. Então, assim, existe... Eu acho muito legal, porque a Sarito foi outro presente que a Ileia nos trouxe, né? Porque foi ela que nos apresentou a Sarito. Que, aliás, eu adoro porque a Sarito é dubladora e ela é a voz da Viola Davis no Brasil. Sim. Muito orgulho das nossas atrizes, né? E a Sarito, ela tem uma história que se cruza em muitos lugares com o da Olivia. Nesse lugar dela ter crescido numa geração que teve que se adaptar e fazer o que era possível para conseguir viver nessa casa. Então teve que se dilacerar para caber naquele lugar que era disponível para ela. Ela sabe que quando ela
tem uma frase que eu falei assim, agora eu começo a pensar se a gente devia ter mesmo cortado, estava no roteiro, mas a gente cortou, que era uma... Não, brincadeira, foi bom cortar, brincadeira, só fazer um tipo. Mas ela, é porque ela falava que eu fiz o que eu fiz para tentar ajudar minha família. Porque assim, no final das contas, ela fez isso de fato. Ela diz que a Ivone ficou muito feliz de vir para São Paulo, porque isso permitiu que a Sandra estudasse no colégio da Mariana. A Sandra teve acesso a uma educação melhor porque a Ivone foi para São Paulo. E a Ivone foi para São Paulo porque a Olivia chamou. Com todas as contradições que isso tem, com todas as violências. E ela sabe que quando ela fez isso, ela se tornou a vilã da família. Ela sabe disso. Ela fala, quando ela veio aqui e eu me tornei patroa dela. Então, assim, tem um ceticismo da parte dela, tem um amargor dentro desse lugar, mas porque foi a forma como ela conseguiu para sobreviver a essa violência. Assim, o tempo todo eu falo, por isso que é o mais difícil aquela conversa entre as duas, porque ela é a dimensão de que no Brasil reconhecer-se negro também é um lugar de muita dor. Eu tinha porque ele faleceu durante o processo, é uma das pessoas que foi muito importante, meu amigo Wilson. Foi muito importante, ele me encorajou muito nesse filme. Militante do movimento negro, do movimento LGBT, foi uma das pessoas, e quem inclusive me mostrou muito da arte, assim. Ele foi uma das pessoas que mais me encorajou a fazer cinema. E o Wilson, ele costumava falar assim, quer saber como as pessoas veem o negro no Brasil? É só olhar o dicionário. Ver o que é negro no dicionário e ver o que é branco no dicionário. Negro é escravidão, é aquilo que é sujo, é uma série de coisas negativas. E aí eu fui lá, e branco é o puro, é o alvo, é o esclarecedor, exatamente, a luz e a escuridão. Isso, assim, né, é um sintoma, né, não é a base, não acho que isso é a base, mas é um sintoma da realidade brasileira. E eu acho e aí foi o mais desafiador na construção dessa conversa entre as duas, é justamente esse lugar, assim, de uma pessoa que tem profunda consciência de como a sociedade é violenta, por isso protege a filha, por isso luta com todas as armas para que a filha não se veja como negra. Não pelo menos para mim, né, assim, não por querer apegar o poder, mas por perceber que ao se reconhecer nesse lugar, ela vai estar automaticamente se colocando num campo de violência. Que ela não quer que a filha sofra. E ela fala assim, por que Sandra é perigosa? Sandra é perigosa porque ela quer honrar a mãe. E isso é um sentimento, ela diz, isso é um sentimento que eu tenho. E eu sei como isso é doloroso e como isso leva à tragédia. Eu sei que não tem escapatória desse lugar. Então, por isso que é curioso, porque uma das coisas que a gente falava, eu quero que a Má, desculpa, eu falei muito aqui, mas eu quero que a Má fale um pouco disso, porque eu acho que tem muito mais pontes entre Olivia e Sandra nesse lugar, eu acho, do que Olivia e Mariana. Eu acho Não, mas por quê? Porque ela fala que ela consegue reconhecer essa dor. A Mariana não sabe disso. A Mariana fala, não, porque quando você fala assim, eu penso nisso o tempo todo, eu penso nisso, como é que eu... Ela fala, eu sei que você lida com isso, né, de ter que de alguma forma lidar com a ausência da sua mãe, né, de alguma forma com essa dor que você carrega. Ela diz isso. E a Mariana diz, não, imagina, a Sandra não está pensando nisso. E você responde, eu penso nisso o tempo todo. Ela consegue ver uma parte de você que a Mariana não consegue, porque ela foi super protegida. Eu concordo com você. E a gente está discutindo até agora sobre isso. Eu concordo com você, mas eu vejo uma questão. Tem muito
Que é... Mas eu quero pegar uma aqui que ficou ecoando um pouco aqui, que é... Ela tem a opção de escolha. E ela escolhe. Sim, ela escolhe. Quer queira, quer não, olhar para Sandra, é olhar para a dor, é olhar para o passado, é olhar para uma memória, para uma ancestralidade, a qual eu quero negar, a qual eu quero apagar. Então eu acredito que, por saber disso, e por saber, ela também, por estar com o marido, por ter a convivência, por ter, enfim, ela conhece esses meios, mas ela também sabe desses. Sabe. Então quando ela fala com a Sandra, ela sabe exatamente o que ela está falando. Por isso que ela se reconhece. Mas, entre tudo e todavia, né, ela aí traga um pouquinho de talvez assim, nossa, por que você mandou falar? Mas assim, eu trago um pouquinho de Solano, assim, né? Nem todos os pretos são meus irmãos, né? Então aqui, nesse lugar aqui da Olívia, é um lugar complicado. E a Mariana, ao se perceber, a Mariana, ela vem, eu acho que também eu vou ter que escolher. Eu não vou conseguir ficar no meio. Por isso que eu acho que essa discussão de pardo também é muito complexa e tudo mais. Porque eu venho de um pai de uma família de movimento negro, a discussão era outra, era outra pegada, minha mãe é parda. Sabe, a discussão em casa era outra. E por que eu estou falando isso? Porque não é uma forma, né, que cabe para todo mundo. Né? A gente é plural, diverso. Então eu fico pensando que a relação ela está ali, mas ela é muito maniqueísta, né? Por isso que a gente consegue fazer essa ponte entre Sandra e Olívia. Por parte de maniqueísta, por causa da Olívia. Nesse sentido, assim, em relação a Sandra, eu acho que é isso. Queria ouvir vocês também. Vou aproveitar isso. Fala tchau, não, quero te ouvir. Vai ficar, Ana. Ana Moura ou Ana Moura? Esse é o nome. É uma convocação nominal. Não, amiga, pode É chamada. Desculpa. Brincadeira. Só entendi. Então, vai ser a última pergunta, pelo visto, a gente vai passar pelo menos uma pergunta para o público, pode ser, Jeff? Tá. Então, antes de passar para a pergunta para o público, né, eu vou fazer um grande apanhadão, né? A primeira coisa, dentro disso eu queria saber sobre a questão geracional dentro disso. Eu acho que existe muito grande entre quando tu traz ali a questão da Olívia e Sandra, né? Existe um abismo geracional, né? Dentro disso, Sandra já cresce com políticas de cotas, já está num outro momento. Isso afeta a Mariana, né? Que também passa a ver como positivo a questão da negritude que foi apagada, né? Então, se o Brasil resgata a negritude, então Mariana cresce num lugar, assim como Sandra cresce num lugar onde a negritude está tentando ser buscada, onde as memórias estão sendo resgatadas, né? E isso é crescido de um lugar, tu trouxe na segunda pergunta que eu fiz, tu trouxe uma expressão que era uma casa sustentada pelas violências. E tu trouxe as questões de trabalho e as questões do que as relações se transformam a partir que as hierarquias elas se desmontam, né? E transformando Sandra e Mariana em novas pessoas, quando isso, né, tipo, elas estão agora de pé de igualdade, mas não porque Mariana tá desempregada, ao mesmo tempo não porque a Sandra ainda é a filha, né, mil questões, né, mas a gente está falando de uma ferida muito profunda, né, talvez a maior questão que a gente tenha no Brasil hoje seja as questões de trabalho, né, as nossas questões trabalhistas, e não é à toa que a maior vitória que a gente tenha hoje seja a vitória do fim do 6x1, né, que ainda assim engatinha, é uma vitória parcial, mas, né, já é uma vitória. E eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Existe uma transformação brasileira, mas sem um resgate de memória. Então a gente vê o país mudando, mas existe, né, e talvez por isso tão bonito esse final, né, que é quebrando, né, todas as ruínas para que talvez, né, essas memórias possam vir à tona.
eu vou... É que tem uma coisa que eu achei... Eu provoquei, foi de propósito. É porque imagina, isso daqui parece... Imagina que o nosso processo foi assim, tá? Foi um pouco assim, as conversas foram assim. Não, mas é porque assim, eu gosto disso, porque eu acho que uma das nossas maiores vitórias no filme tem a ver com o que eu já vou chegar nesse lugar. É porque a gente tem 5 mulheres negras muito diferentes. E que fizeram, sim, escolhas diferentes. Apesar de partirem de lugares semelhantes, fizeram escolhas diferentes. Não é à toa que a chegada da Olivia é a divisão de ato, né? Inclusive a Mariana toma uma escolha ali. Ela toma o quarto que ela tinha prometido para a prima. Não é à toa que o quadro ganha vida nesse momento, a partir da interferência da Olivia, que é justamente essa mulher negra que escolhe sim destruir uma parte de si, privilegiando um determinado acesso, um determinado nível econômico, uma casa, condições materiais de vida. É uma escolha que é compreensível, mas não é justificável. E eu acho que isso, assim, a gente durante muito tempo tinha na discussão de representatividade, representação, tinha uma questão muito difícil, que era, quando só tem uma pessoa negra, ela tem que dizer tudo e não pode fazer nada e ter um monte de implicações, todas as discussões em relação à imagem de controle, etc, etc, etc. Mas quando você tem 5 mulheres com posturas absolutamente diferentes, você liberta para elas serem o que elas quiserem. Inclusive, errar. A Olivia erra. A Sandra erra. A Mariana erra também. Todo mundo erra. A única pessoa que não erra é a Raquel. A Raquel não erra. Não, mas Não, mas assim... Não, ela não erra. É isso, essa é a questão. Ela tem um ponto de vista diferente. E por isso que era tão importante ela ser imigrante. Não dava para uma pessoa do Brasil ter aquele diálogo que ela teve. Porque ela olha para elas e não enxerga elas, e aí volta a sua questão, não enxerga elas como mulheres negras. Elas são patroas. Elas são patroas brasileiras e ela é uma imigrante. Ela é uma trabalhadora imigrante. Inclusive tem ali os livros dela de estudo. Ela é uma estudante e trabalhadora doméstica que faz um bico que só precisa do dinheiro. Caramba, não quero as suas bagagens. Lidem vocês com os problemas. Quero tomar café com vocês. Por isso que era tão importante que ela fosse imigrante. Porque ela escolheu vir para o Brasil. Não existe questões identitárias, ancestrais, da mesma forma que Sandra e Mariana. Elas estão lidando de formas diferentes. Então ela está certa porque ela está vendo de um ponto de vista diferente. A Ruth Lira, a atriz, né, que faz a Raquel, ela falou que ela se percebeu negra no Brasil. É diferente. Então era nesse sentido, que é uma história fora da diáspora. Então ela tem um ponto de vista diferente. E o que ela está falando ali é verdade. É isso que eu estou falando. Ela fala que vai dar errado? Dá errado. Ela fala que isso é só um trabalho? É só um trabalho. O problema é como esse trabalho no Brasil é usado para reproduzir a estrutura racista. Porque, inclusive, a gente está falando de um trabalho fundamental para a reprodução da força de trabalho. Que é isso. Alimentação, cuidado, cuidado dos filhos, cuidado dos mais velhos, tudo, né? A roupa que você veste, lavar, todas as coisas, a sustentação de uma casa. E que, na nossa sociedade, foi terceirizado para mulheres negras. Por isso que é desqualificado. Por isso que uma família trabalhadora, uma família trabalhadora na periferia de São Paulo, podia se dar o luxo de ter uma empregada mensalista. Não porque fosse rico,
mas porque na nossa sociedade é profundamente desvalorizado. Então é nesse sentido que eu acho que eu comento que a Raquel está sempre certa. Era um princípio. Falei, tudo que a Raquel fala é verdadeiro. Por isso que a Raquel diz, vocês são parecidos. A Bel diz, vocês são diferentes. Ela reconhece as duas como parecidas. Então, assim, tanto que a postura dela é muito assertiva nesse lugar. Eu não quero me envolver nos B.O.s de vocês. Porque se a gente estivesse falando com transparência e conseguisse entender esse trabalho como ele é, seria só isso. Fazer um trabalho como qualquer outro. Mas ele não é qualquer outro. Ele é um trabalho fundamental, indispensável para a manutenção da vida de todas as pessoas e que no Brasil sempre foi realizado por mulheres negras. Existe uma exceção ali, mas em geral são mulheres negras. Inclusive, boa parte da liberdade, alcance que mulheres brancas conseguiram no mercado de trabalho foi justamente terceirizando isso para mulheres negras. E que eu acho que talvez, assim, das conquistas recentes, talvez o mais importante tenha sido o PEC das domésticas. Até, assim, o 6 por 1, obviamente, mas, assim, tá dentro desse esteio de você conquistar, de você conseguir dar limites para o que é trabalho e o que é vida íntima, que é onde o trabalho doméstico torna tudo nebuloso. Ainda mais quando você está falando de pessoas que residem nesse lugar, no quarto de desespero. Ainda mais um discurso, pretensamente, somos todos da família. Exatamente. Não, é aquilo, por isso que eu falei que é o amor sujo, assim, porque quando a família é a licença do abuso. Porque aquilo que é familiar quer dizer que você não tem limite. A gente está falando sobre isso, né? Você não tem limite. Você é a primeira pessoa a acordar, você é a última pessoa a dormir. E o trabalho nunca acaba. O trabalho doméstico nunca acaba, porque você vive. E a manutenção da vida nunca acaba. Então é eterno. Então você tá quantas vidas estão... E assim, inclusive até dentro disso, por exemplo, que a gente você falou da questão geracional, tem uma questão muito, muito particular dessa geração, essa geração que foi para a faculdade, né? Eu fui a primeira geração da minha família a ir para a faculdade, né? Meus irmãos também. Minha mãe fez faculdade depois que eu fiz. Que foi para a faculdade, que é a Sandra, ela é engenheira civil, que geralmente são homens brancos. Mas quem faz o trabalho, quem é o pedreiro? A Mariana é subchefe, que geralmente são homens brancos. Quem são as cozinheiras? Então elas estão lutando dentro de um lugar profundamente violento de trabalho. Não é à toa que elas são soterradas. Eu brinco assim, eu falo assim, elas são soterradas por questões de trabalho, não só porque elas estão em São Paulo, e São Paulo só vive de trabalho. Que as pessoas fizeram essa provocação em todos os lugares. Assim, não é só isso, mas porque de alguma forma o campo de pertencimento racial passa necessariamente pela disputa desse lugar. Quando a gente está falando quem são as pessoas que vão ser as maiores beneficiadas por um 5x2. O que é a classe trabalhadora brasileira? Quem são, a gente estava falando do filme da Carol Maia, né, o Aqui Não Entra a Luz, quem são as trabalhadoras domésticas brasileiras? Porque mesmo é tão profunda essa estrutura que mantém e irradia para a sociedade inteira e para todos os trabalhos, que mesmo quando só tem pessoas brancas, essa estrutura se reproduz, e quando só tem pessoas negras, ainda assim essa estrutura se reproduz. Vide o nosso filme. E vide situações semelhantes que aconteceram. Eu comento assim, uma das coisas curiosas, minha esposa... Aconteceu minha esposa, ela é uma mulher branca, de uma família de espanhóis e italianos. E ela
aconteceu na família dela, uma situação semelhante ao que acontece no filme. E eu falo, olha que curioso, né? Como essa estrutura se reproduz mesmo quando não temos pessoas negras, assim, porque é isso, irradia para a sociedade como um todo. E aí o que acontece? Você tem desvio de função, você vira à noite, se destrói trabalhando e fazendo uma revisão de um projeto que você não devia fazer, você transforma o seu quarto em extensão do escritório, você aceita o home office e coisas do gênero, né? Você acaba com os limites íntimos e pessoais, porque você se desumaniza pelo outro. E isso é uma lógica que sempre foi imposta, obviamente, durante a escravidão, mas em particular se perpetuou no trabalho doméstico. Você não existe, você não tem intimidade, você não tem desejo, você não tem ponto de vista. Você existe para sustentar o outro, a família do outro. Então, assim, obviamente eu não respondi todas as questões, mas é um pouco, assim, foi parte de todo esse pensamento. A gente conversou muito sobre isso o tempo todo, assim, né? Essa pequena provocação que eu fiz antes, mas é nesse lugar que eu acho que hoje a gente está num momento muito bonito do cinema brasileiro, né? E do cinema negro brasileiro em particular, mas essa possibilidade da gente trazer mulheres negras falhas que fazem merda. Isso é tão bom, é tão, sabe, errar é tão bom. Errar e não ser definido pelo erro, sabe? E poder fazer isso, falando assim, não, mano, olha lá, ela fez merda. Fala assim, será? Ah, não, mas vendo por esse lado, fala assim, isso é muito rico. Porque isso mostra como, na verdade, não é um troço monolítico. Elas têm suas particularidades, é isso, essa mulher negra, retinta, gorda, que tem tesão, que quer beijar o Samuel. Assim como a Mariana é lésbica, que está ali vivendo e também tem tesão e quer pegar a Bel, e tudo bem. Então, assim, elas fruem, elas brincam, elas tiram sarro, mas elas também brigam. E elas precisam revolver esse tabu que a gente não fala nas nossas famílias, sobre essas nossas diferenças que vão se perpetuando em desigualdades e que está irradiado em todos os campos da nossa vida. Então, vou abrir para a única pergunta que a gente vai poder fazer. A Lena está indo na minha cara, mas que eu posso fazer, colega? O pessoal fala bem aqui, o pessoal é ótimo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é um relato. Não dá pra Tá. Então, eu me identifiquei muito, assim, já tinha lido o livro do Paulo Scott. E eu pensei uma relação muito parecida com minha irmã. A minha irmã é uma mulher parda como é louco como essas violências se reproduzem mesmo dentro da família. Porque a criação da minha irmã, ela é 3 anos mais velha que eu, tenho 27 anos. Foi totalmente diferente, instigando ela a estudar, a sair de casa, a conhecer uma realidade diferente. E tanto minha mãe quanto meu pai são pessoas retintas. E minha mãe cresceu trabalhando em casa doméstica, as minhas tias também, todas retintas. E automaticamente a minha mãe sempre me incentivou a aprender as coisas de casa, a limpar, a cozinhar. Então os meus pais saíam para trabalhar e, mesmo sendo mais nova que minha irmã, era minha responsabilidade de cuidar da casa e cozinhar e deixar tudo arrumado. Enquanto a minha irmã, ela tinha que estudar, ela tinha que saber inglês, ela tinha que ler, então era tudo isso muito incentivado a ela, assim como elogios também. Então o cabelo dela é um cabelo mais cacheado, né? O meu é mais crespo, enfim. E é doido porque depois que eu entrei para a faculdade, eu sou formada em Direito, sou advogada, eu comecei a ver o quanto essa estrutura era ruim para mim e para ela. Porque mesmo que em lugares diferentes, a gente
criou uma certa rivalidade que não precisava ter, mas muito por conta dessa diferença de tratamento, né? Então, hoje eu sou apaixonada por Mir. Eu entendi que era um movimento necessário para mim e foi importante até para eu ver essa estrutura de fora e conseguir olhar com mais carinho para isso tudo, entender que não é uma responsabilidade dos meus pais, que eles só estavam reproduzindo algo que eles aprenderam. Mas é isso, assim, é aquela parte ali delas destruindo a casa, é muito uma estrutura também que está sendo destruída, né? É uma forma delas se verem como pessoas que sofreram essa violência e que, de alguma forma, foram muito afetadas com essa violência, mas que estão derrubando uma estrutura para se permitir viver também, né? Para além da questão racial. Então, foi um filme que me tocou muito, assim, parabéns pela atuação, parabéns pela direção, pela escrita, maravilhoso. Vou assistir de novo. Ai, não quer soltar isso pra alguém? Não dá tempo, gente. Eu entendi, você falou, não, ninguém quer mais? Acho que não, né? Então tá bom. Obrigada. Parabéns pelo filme, é muito lindo. Eu queria só falar um pouco mais desse processo de desenvolvimento mesmo. Você falou que foi muitos anos, foram muitos laboratórios, como a gente viu. Já tinha o final desde sempre, quando é que veio? Falar um pouquinho mais sobre esse roteiro tão trabalhado e difícil, né? Porque também baseado, inspirado, né? Muito na tua vivência, né? Então acho bacana falar um pouco. E muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada mesmo. É que eu acho que isso é o que a gente tem de mais não é que eu acho, não é que a gente estava falando aqui, eu acho que é um momento de mais recompensador, assim, a gente de alguma forma perceber que o trabalho que a gente fez de alguma forma ressoa e ele se torna verdadeiro, assim, né? Nesse compartilhar, né? Que a gente... Uma coisa assim, que eu fiquei pensando enquanto você falava que é um trabalho que eu faço há muito tempo, que é saber quem são os meus algozes. E isso redimensiona tudo das minhas relações na minha vida, sabe? Então, quando você traz isso, eu falo, nossa, é isso, né? Você sacou, você pulou fora, você entendeu. E é tão bom, porque é libertador, né? É óbvio que até esse processo foi doloroso, mas quando você entende, aí você vira uma chave, aí você vira. É isso, né? Aí entende por que o colorismo é uma ferramenta racista, né? Que é pra dividir a gente, jogar uma contra a outra, assim. E aí a gente fica perdido nessa disputa e não vai atrás da casa. Não vai atrás de destruir essa casa. A casa é uma cena, sempre existiu. A cena tem duas coisas que sempre existiram desde o início. A casa sendo destruída, mas eu acho que é porque eu tenho esse desejo. Meus filmes sempre terminam com explosões. Em vários campos, mas é que essa cena pra mim era muito... É porque de alguma forma é a declaração política do filme, assim, né? Essa destruição. Essa destruição ela já teve outros caminhos, assim. Teve um momento em que apareciam pessoas e ajudavam elas a reconstruir. E eu falei, não, gente, não faz nenhum sentido isso. Não é sobre isso. Mas eu tive esse momento. Todo mundo tem esse momento, né? É um momento internacional comunista, assim. Não é esperançoso. Eu acho o filme bastante esperançoso, assim. Mas não é, eu acho que não é a palavra esperançoso. Eu acho que é mais do tipo ingênuo, talvez. Porque é uma afirmação política que eu não tenho certeza, porque a gente está entrando num terreno nebuloso, porque a gente não fala sobre isso. Se a gente não fala, como é que eu tenho resposta de um lugar que a gente nunca foi? Sabe? Assim, quem sou eu para pensar isso? Então era um pouco nesse lugar, eu fui abandonando as certezas, porque eu falei assim, eu acho que a gente precisa, são provocações só para criar um lugar comum para a gente conversar. Eu não fui abandonando essas certezas pelo caminho. Foi um processo longo também por questões de políticas públicas no Brasil.
a gente, né, eu falei que o filme nasceu como projeto no BR Lab em 2017, porque o filme saiu de lá com 3 prêmios. Isso foi muito importante, porque foi um momento que a gente percebeu que era uma história que valia a pena ser compartilhada. Só que aí, a partir disso, começamos a trilhar laboratórios, justamente por entender que não era uma história individual. Eu falo, partiu de um lugar muito íntimo, mas a partir desse lugar deixou de ser. Então ele é a síntese de inúmeras conversas. Inúmeras conversas. A gente conversou a exaustão. Porque é isso, e cada palavra, trabalho em mesa inclusive, é isso, cada palavra tem um significado, então a gente tem que entender onde dá pra, né, mão de ferro, né? Mas não era um pouco Mas nessa foi construção. ótimo, eu vejo o resultado, acho ótimo. Sim. Não, mas é que era um pouco, por exemplo, eu até comento, então foi um processo num certo sentido de captação financeira e outro, um caminho seguro de entender tanto o Brasil quanto a própria forma como essa negritude existe no Brasil com toda a sua complexidade. Então eu conversei com muita gente, eu conversei com mais de 20 pessoas, assim, inclusive entre a versão, eu falo a versão 3 e 4, a famigerada versão 4, é porque ninguém leu, por isso que eu falo assim, a versão 4, porque foi o lugar onde eu realizei todas as coisas abjetas, elas terminam separadas na versão 4. Porque eu falei, a gente precisa ir nesse lugar, se a gente não visita, do ponto de vista criativo, se a gente não materializa, não coloca no papel tudo aquilo que a gente tem medo de colocar, a gente não tem a certeza do caminho que a gente está seguindo. Então eu tenho essa versão, que é a versão onde todos os caminhos que eu me recusava a ir por medo, eu fui. Então todos os lugares, todos os erros eu cometi nessa versão. E aí foi onde nasceu a 5ª versão, que foi a versão que praticamente a gente filmou, né? Porque a versão, o tratamento, é que eu fiz 14 versões de argumentos, tá? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com argumentos. Mas a versão 6ª, ela foi só uma adaptação, porque aí foi quando a gente achou a casa. Então a gente precisava reconfigurar algumas coisas, né? A casa como esse personagem, a gente precisou pensar muito a mise-en-scène a partir daquilo. Já era um roteiro para filmar, né? Então todas as indicações já eram muito a partir da própria estrutura da casa e de algumas acertos com as equipes, cada equipe, né? Então, assim, a nossa versão final foi a versão 5, então precisou passar pela 4ª para isso. Mas é isso. E a gente estava falando esses dias, né? Nossa, que bom que o filme nasceu agora. Porque se fosse há 5 anos atrás, talvez a gente não tivesse amadurecido tanto algumas questões para tocar os temas que o filme coloca. Talvez fosse recebido de uma maneira diferente. Porque eu acho que é uma discussão que a gente começa agora a ter coragem de romper, de fazer essa discussão no interior das nossas famílias, sabe? Encarar e falar assim, entendi a dor que eu provoquei, entendi como eu estou reproduzindo violência, entendi como eu sou algoz nessa dinâmica, e entendi ao mesmo tempo como a gente pode se juntar e encontrar o nosso verdadeiro algoz. E eu acho que hoje a gente está um pouco mais preparado, não acho completamente preparado, definitivamente não, totalmente, mas eu acho que a gente começa a ter espaço para tocar nisso daí. Então foi também o próprio amador. Então tem uma questão de que, nossa, como o governo Bolsonaro a gente não conseguiu dinheiro nenhum, então foram 4 anos ali no meio, né, eu falo assim, a meiuca de silêncio, de dinheiro, a gente não conseguiu nada, dinheiro aprendi, a gente ia com um dinheirinho não, bom dinheiro, foi o dinheiro inicial, vale, esse dinheiro é muito importante, viva a política pública do cinema, então, mas esse dinheiro, só que ele não foi liberado, então a gente ficou 4 anos na luta para os primeiros 500 mil serem liberados, porque tem uma questão, não sei quantas pessoas aqui trabalham com cinema, mas tem uma questão no cinema que é assim, quando você não tem dinheiro nenhum, é muito difícil conseguir dinheiro. Mas quando você começa a ter dinheiro e começa a ter data de filmagem, aí você começa a conseguir mais dinheiro. Então a gente precisava ter esse dinheiro inicial para movimentar o filme, para conseguir mais dinheiro, para de fato fazer as parcerias, né, e conseguir todas as coisas, assim.
teve todo um estudo em relação à fotografia do filme, porque a gente está falando de 5 mulheres negras com 5 tonalidades. Então, eu e Júlia, né, que foi a fotógrafa, a gente se debruçou muito sobre Moonlight, sobre Pariah, né, que eram as nossas referências de direção de fotografia, mas a Júlia foi até os Estados Unidos para comprar as gelatinas que a gente usou, assim. Porque não tinha no Brasil, para você ver o absurdo, né? Não, é um absurdo pensar que a gente não tinha ferramentas para conseguir colocar em tela essas mulheres negras, assim. Então, foi bom. Eu acho que veio no tempo, né, tempo rei, assim, veio no tempo certo. Foi um tempo longo, mas veio no tempo certo, sabe? Eu falo, nunca, assim, por mais que eu tenha perdido minha avó e era a pessoa que talvez eu mais quisesse que ela assistisse, eu carreguei ela comigo, ela esteve com a gente durante a filmagem, ela está comigo todos os dias, eu levo a minha mãe comigo, né? Não é à toa que o filme termina com essa música, né? Com a própria mãe da Sandra cantando, né? Então, todos, assim, né? Não entrando em nada técnico, assim, né? Mas todos esses aspectos, né? O arco das personagens, tudo isso, a gente teve muito cuidado por conta da gente entender a responsabilidade que a gente tinha, porque a gente estava retratando. E eu, hoje, assim, percebo como veio no tempo certo. E eu sou, assim, profundamente grato por isso, assim, sabe? Por ter vindo nesse momento, por ter encontrado as pessoas certas que caminharam junto comigo. E assim, né, muito orgulho do que a gente conseguiu construir, né? Então eu quero agradecer o tempo de todo mundo, a presença, agradecer a vocês, gurias, por estarem aqui. Como é bom, como enriquece o filme a gente assistir, ele é uma coisa e ele é 30 vezes mais quando a gente conversa. E ainda mais com esse final, com esse relato, né? Quero agradecer o relato também, que muito faz com que esse debate fique amplo, né? Quando tu traz, né, assim, né, estamos falando, né, tipo, uma mulher retinta falando, né, nesse lugar, falando sobre colorismo e falando sobre o amor que tu tem pela tua irmã hoje, né? E isso é muito bonito mesmo, né? Porque quando tu traz, né, que bom que tu encontrou o teu algoz, que bom que tu saiu de casa, né? E que bom que isso, né? Porque só quando a gente descobre, né, o nosso algoz, a gente é livre para poder amar em plenitude. Então, muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E divulguem, dia 11 a gente começa. 11 de junho. No cinema, gente, nos por cinemas. favor. E a gente precisa muito, para quem não sabe, o cinema nacional ele acontece dessa forma, que se a gente vê nas primeiras semanas, a gente faz com que permaneça para as próximas semanas. Se as pessoas não veem na primeira semana, já não tem segunda semana. Então, venham, mesmo que vocês já tenham vindo hoje, venham de novo, tragam pessoas, divulguem, para que a gente possa fazer, para que as gurias tenham uma longuíssima, né, permanência nos cinemas. Tá certo? Tchau, tchau. Boa noite.